Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. Nesse episódio do Conversas de Ateliê, a gente vai continuar em um tema que começamos no outro episódio, agora com novos convidados, com uma mesa nova. Eu estou, como sempre, aqui acompanhado do André Magnelli. Boa noite, André. Olá, pessoal. Boa noite. Também estou acompanhado do Jeová Torres, professor da Universidade Federal do Cariri. Olá, Jeová. Boa noite. Olá, boa noite, Lucas. Boa noite, André. E também estou acompanhado aqui de Ariadne Rigo, professora da Universidade Federal da Bahia, atualmente pós-doutoranda no Instituto de Administração de Empresas em Paris, na Sorbonne. Olá, Ariadne. Olá, boa noite a todos, Lucas, André, a todos que nos escutam e nos escutarão. Então, dando as boas-vindas a Jeová e a Ariadne, a gente vai continuar no nosso assunto mais amplo de economias solidárias e outras economias, mas com um novo enfoque, um enfoque no qual esses dois pesquisadores aqui têm muito para nos dizer e para nos ensinar. E dessa vez eu não vou iniciar o assunto, vou dar a palavra para o querido André. A bola está contigo, diga lá. Então, vamos lá. A gente chegou a ter uma conversa anterior, no Conversa Ateliê, com o Paulo Henrique Martins e com o Genalto Carvalho de França Filho, que é uma figura aqui que também está presente a partir da relação que ele tem, muito bem instituída, tanto com o Jeová quanto com a Ariadne. E na conversa anterior, a gente conversou, em geral, sobre a questão das outras economias, sobre a necessidade de pensar a dinâmica econômica a partir de um pluralismo de princípios, que é a discussão de economia plural. Chegamos a passar um pouco por discussões sobre antiutilitarismo, sobre dádiva. Então, a gente armou meio que uma reflexão geral sobre o quanto que é pertinente refletir sobre outras economias no contexto contemporâneo. E aí, depois que a gente terminou a nossa conversa, eu falei, olha, Lucas, acho que vale a gente então dar uma continuada, dada também a fecundidade da conversa, e chamar Jeová e também nossos colegas que trabalham com a moeda, a Ariadne foi logo lembrada em seguida ao convite, que tratam do tema a partir de uma questão que, de forma provocativa, a gente poderia falar o seguinte: é possível se financiar sem ser apenas por banco privado, a partir do sistema bancário que a gente está acostumado? Eu acho que a provocação básica é essa. Assim. A gente parece que a nossa economia ela funciona basicamente a partir da ideia que a gente tem de moeda, completamente mercadorizada e a partir da nossa compreensão de moeda a partir do princípio do mercado, e também dos bancos privados ou públicos, ou sistema bancário que a gente conhece. E aí a provocação é essa, assim, da gente refletir um pouco sobre, então, esse universo das outras economias aplicado à questão sobre o que é a moeda, afinal, e quais são os tipos de moeda existentes. Em segundo lugar, quais são as formas de financiamento possíveis existentes? Somente existe financiamento pelo sistema bancário ou existe por outros mais? Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso, que entra no universo das outras economias e, sobretudo, no universo das economias solidárias. Então, para não falar muito e provocar vocês, porque a gente quer mais escutar vocês do que ficar falando, me digam lá, Jeová e Ariadne, existe formas de financiar-se sem ser apenas pelo sistema bancário que a gente conhece, privado ou público? E, em segundo lugar, na segunda provocação, só existe tipo de moeda ou existem outras formas de se constituir a economia por moeda? Essas questões que André coloca, é interessante ver que assim é uma pergunta de hoje, depois da gente ter passado por uma pandemia, e que é uma resposta que dita hoje, ela tem uma forma de se responder, mas quando eu particularmente comecei a me interessar por esse tema, no começo dos anos 2000, ela também tinha uma resposta, que sim, é possível, sim, existem formas, mas quando a gente olhando para a experiência, para o caso brasileiro, o que se tinha
naquela época, nos 2000, por aí, eram casos reduzidos às experiências de fundos solidários, alguma coisa de cooperativa de crédito tradicional, mas uma introdução de grupos solidários que também se autofinanciavam. E no fim dos anos 90 surgiu um terceiro tipo, um caso interessante, que era do banco comunitário, que ao surgir não atendia por esse nome. Foi o caso do Banco Palmas, lá no estado do Ceará, estado onde a Universidade Federal do Cariri fica, no sul do estado, e que procurava justamente responder à demanda, à necessidade de um local do bairro que tinha sido, ao longo de 30 anos, urbanizado, mas que as famílias que a construíram o local e que viviam sob o estigma de um bairro pobre e que, fincado na pobreza, apresentou uma solução para financiar a partir do aporte de recursos de uma experiência de banco que tinha esse nome, que utilizou o nome de propósito para enfrentar e mostrar que é um bairro periférico, tinha o seu banco, mas que, na verdade, era apenas um projeto da Associação de Moradores, mas que usou bem essa ferramenta, porque isso causou um impacto. Não é? Então, eu diria que, naquela época, trazendo para essa experiência do banco, e agora, falando no 2023, as formas de se financiar, que vão além das formas convencionais conhecidas, ou mesmo aquelas que se dizem de microcrédito, mas que demandam uma dificuldade para acessar, uma certa restrição no acesso, como, no caso, experiências que são até festejadas, como do Crédito Amigo, ligado ao Banco do Nordeste, mas você tem, sim, ligadas às comunidades ou trabalhadas em associação entre projetos comunitários e governos municipais no Brasil todo, como hoje os bancos comunitários, são mais de 100 espalhados no país, ou mesmo de fundos solidários, que também em projetos associativos e comunitários, com apoio de organizações da Igreja Católica ou outros fundos que conseguem aportar recursos para apoiar projetos comunitários que funcionam dentro de uma outra lógica, muito mais baseada nas relações de proximidade, nas relações de confiança, em que prevalece, em algumas situações, as garantias que não são essas garantias reais, de colocar o imóvel ou de colocar um bem como garantia, mas em outros elementos da vida coletiva. Então, sim, eu acho que nós vamos falar bastante ainda no decorrer desse momento, dessas experiências. Então, eu acho que Jeová já respondeu, né? Sim, temos não só uma forma, né, mas várias formas comunitárias e coletivas de financiamento e de uso de moeda, né? Que é uma coisa meio... falar de moeda, falar de criação de dinheiro, né? É uma coisa que atiça muita curiosidade, né? Sempre quando a gente fala, como assim uma comunidade que usa um outro tipo de dinheiro, né, que não seja a nossa moeda oficial, enfim, o dólar, o euro, o real, a coroa, né? E sim, a gente tem vários exemplos, né? Não só para financiamento, mas também para a circulação interna, né, dos recursos. Então, eu posso fazer um complemento em relação aos fundos rotativos, que o Jeová falou, que são experiências, eu chutaria aqui que eu acho que as mais antigas, né, de financiamento. Para quem não sabe o que é um fundo rotativo solidário,
um grupo, geralmente são vizinhos, né? É muito comum na zona rural, fazem uma caixinha onde cada um faz uma contribuição definida pelo grupo, R$100, R$200, o valor que for possível, né? E todo mundo contribui mensalmente com esse fundo rotativo, e cada membro, né, cada pessoa do grupo retira o total do dinheiro, né, em uma vez, digamos assim, essa é a minha vez, depois, inclusive, a vez de tirar o total do dinheiro é sorteada, né, às vezes pode ser sorteada, pode ser pré-estabelecida, então estou falando assim, da forma mais simples de se fazer o que a gente chama de caixinha, né, ou de fundo rotativo, e isso chegou a ter, se organizar de uma forma até mais robusta, né, mas atualmente tendo cooperativas ou associações que concentram um volume maior de recursos e que, usando a mesma lógica da vizinhança, da proximidade no território, conseguem fazer circular esses empréstimos a juros muito baixos ou até sem juros. Isso é só uma complementaridade aí em relação à questão dos fundos rotativos. E a gente tem o uso de moedas, né? A gente tem uma série de exemplos no mundo de comunidades, grupos, cidades, bairros, usando moedas que não são moedas oficiais em termos do Estado, digamos assim, né? Então, o grupo define o que vai ser um meio de troca. Isso não é novo, né? A história do uso da moeda é muito antiga, né? Então, a gente tinha o sal, a gente tinha castanhas, cacau, né? Qualquer coisa que você for ler sobre moeda na internet, do mais simples, vai falar das moedas antigas. E a gente vai perceber, inclusive é uma referência muito importante no campo da economia solidária, que a moeda não está necessariamente ligada ao dinheiro numa economia de mercado, né, como a gente conhece hoje, e é mais fácil de entender falando do dinheiro oficial, né? Mas as comunidades são capazes de estabelecer truques técnicos, formas de facilitar a troca, né? E aí, mais recentemente, né, também foi a partir da década de 70, 90, enfim, diante de algumas crises, que os grupos começaram a criar, Canadá, Estados Unidos, Suíça, começaram a criar formas de trocar produtos, serviços, criando um meio de troca próprio, né? Então, dentro daquele grupo, você cria um sistema de trocas, né? Você pode ter um papelzinho, um voucher, enfim, não é tão difícil, mas tem uma coisa que tem que ter, que é confiança de que aquilo vai valer dentro daquele grupo, né? O que é interessante nas moedas criadas paralelamente, né, por esses grupos, é que nós aceitamos o real, ou o dólar, ou o euro, porque são impostos, né? O Estado diz, isso que vai valer, e todo mundo é obrigado a aceitar. E no grupo, a moeda, um dos sentidos de ser social, ela você usa se você quiser, né? Então, você usa porque você confia que aquilo ali vai ser aceito dentro daquele grupo. Então, dentro desses exemplos que o Jeová citou, dos bancos comunitários, de fundos rotativos, enfim, você pode ter experiências que criam suas próprias moedas para que aquele recurso fique, né, dentro do grupo, que pode ser um grupo definido, por exemplo, um grupo que trabalha com cultura, que pode ser uma comunidade, que pode ser um bairro, que pode ser um setor, uma pequena cidade, né, ou até uma região um pouco mais ampla, isso é definido pelo grupo. E nós temos vários exemplos no Brasil, eu vou deixar o Jeová falar mais um pouco, mas nós temos vários exemplos no Brasil de moedas sociais, de uso de moedas sociais. E os bancos comunitários que ele citou, faz parte da metodologia deles usar uma moeda social. Então, cada um tem a sua, cada um tem seu nome, cada um cria um pouco, cria e recria, né, o sistema de uso dessas moedas. Então, a gente tem aí muitos exemplos para dar, sem precisar sair do Brasil, embora elas existam no mundo inteiro. Bom, escutando vocês dois, me vem também à mente algumas, enfim, formas de financiamento coletivo que se tornaram muito populares nos últimos anos, e que eu não sei exatamente como se encaixam nessa discussão, né? A gente tem formas de financiamento como, por exemplo, pelo Catarse, enfim, GoFundMe, uma série de
estratégias de financiamento que, na sua grande maioria, utilizam-se de plataformas online, né, que tem uma ligação direta entre um projeto ou uma organização a ser financiada e a pessoa que está financiando, geralmente mediante recompensas. E, embora esses projetos não tenham me parece que não tem uma ligação necessariamente com uma vida de comunidade ou uma vida territorializada, né, uma rede de contraprestações, eu acredito que tem algo aí que diz respeito a essa transformação, a esse deslocamento de modos tradicionais de financiamento para outros modos. Eu queria ouvir vocês sobre isso, não sei em que meio essas plataformas se colocam. É, é. Esse, esse caso aí específico que tu coloca, ele é interessante porque aí vai variar um pouquinho de país para país, da forma como a gente poderia talvez enquadrar esse tipo de crowdfunding, né? Porque existem experiências, se não me engano, no Brasil eu vi alguma coisa desse tipo de, eu acho que o Benfeitoria, que é um desses sites, que eles capturam recursos para que você vai aportar em projetos sociais, se não me engano, é nessa perspectiva. Mas, por exemplo, na França mesmo existem regulamentadas entidades em que elas capturam recursos do cidadão para constituir o fundo de crédito e que elas podem usar esse recurso para apoiar um projeto ou para emprestar mesmo para um projeto, para uma associação ou para uma pessoa, em que a vantagem aí é porque a política de juro aqui já é mais baixa mesmo. Então, mas o juro que a pessoa vai pagar nesse tipo ou entidade vai pagar ainda é mais baixo ainda, capturando desse tipo de entidade, do que se for ao sistema bancário convencional. E você que está colocando seu dinheiro ali, usa de certa maneira o teu um pouco de interesse em ajudar, não vou dizer que seria altruísmo aí, né? Que vai ter uma rentabilidade do teu dinheiro, mas ele não vai estar lá represado num fundo em que vai se juntar outros milhares ou milhões de euros para sustentar um sistema bancário convencional, né? Ele vai estar sendo direcionado praticamente para apoiar experiências práticas ou projetos do cidadão ali, das pessoas no dia a dia. Então, tem práticas dessas de financiamento coletivo em que aportam essa outra dinâmica. Mas isso depende muito do ajuste na legislação do país que possa permitir fazer isso. Se a gente olhar, por exemplo, nos bancos comunitários, infelizmente, eles não podem fazer poupança, capturar o recurso da pessoa para alimentar o seu fundo de crédito, né? Agora, com uma dinâmica de incorporando que a lei das fintechs proporcionou e que as experiências de bancos comunitários conseguiu aproveitar, isso acaba sendo um pouco possível, porque a lei permite com que um banco ou uma aplicação, esses bancos que não são BRICS, né? Não são de tijolos, esses bancos que são online funcionem, também beneficiou. E essa foi uma olhar, uma perspicácia da parte de alguns dos coordenadores das experiências de bancos comunitários, de aproveitar-se disso, que, de certa maneira, algumas experiências de bancos comunitários continuam usando essa mesma lógica de que o nome é um nome fantasia, um nome de um projeto ligado a um empreendimento comunitário, um fórum, um conselho, e, ao mesmo tempo, podendo ser registrado por um CNPJ e sustentado dentro de uma legislação que
que permita, como essa das fintechs. Essa, então, colocando um pouco o que tu coloca, mas eu acho que você vai num ponto importante. Eu acho que o impacto e o significado que a experiência tem para o desenvolvimento comunitário ou para o empoderamento individual, e aí eu destaco numa linha política mesmo, de se sentir num caminho para a emancipação de indivíduo, eu acho que estaria mais apropriado para a gente qualificar as experiências de finanças solidárias. Isso em linhas gerais, vamos dizer que isso tipo ideal, tá bom? Para não desqualificar e não dizer, um caso como esse de crowdfunding não se incluiria. Não, aí se analisaria caso a caso. Mas ideal tipo seria isso. Por quê? Porque nós também podemos, à medida que a Ariadne coloca, eu não vou me estender mais, ela pode falar um pouco de um trabalho que a gente está fazendo agora. As experiências de bancos comunitários, elas foram, digamos assim, a tipologia foi ficando ampla. E nós temos hoje bancos comunitários, e alguns que nós estamos tentando estudar junto com a própria rede para entender que tipo de banco que se denomina comunitário é esse. Porque já tem um momento em que experiências e práticas por aí estão se apropriando do nome. Semana passada, acho que foi semana passada, 10 dias, sei lá, estava lendo um artigo aqui e de repente vi lá a pessoa falar primeiro banco comunitário a aderir a uma perspectiva, a lei das fintechs, não sei o quê. E eu entrei em contato com um colega da rede de bancos comunitários para perguntar, né? Cara, isso aqui a gente está pesquisando, não tinha encontrado essa experiência. Não é verdade, mas cada um escreve o que quer, né? O papel aceita, então vamos lá. Mas, digamos assim, na linha do que a gente entende, que ele nem se qualificaria como banco comunitário. Então, é preciso também, é por isso que muitas vezes eu acho que, e entendo, eu sei que estou me prolongando, eu quero evitar isso, mas só para dizer isso, eu entendo que às vezes as pessoas que estão na prática, e nós como Genal, que você citou, tal, a gente faz as pesquisas, mas com o pé fincado ali nas experiências, estudando, tentando compreendê-las com muita proximidade, e não sendo o acadêmico de gabinete, né? O pesquisador fechado ali no gabinete. É de que, às vezes, as experiências elas vão numa direção, precisa a gente compreendê-las. Mas a academia também tem um papel importante de poder enxergar essas coisas, dessas dinâmicas da transformação que tem dentro de um fenômeno. E, claro, nós não podemos modificar, mas nós podemos ajudar a fazer com que se reflita se isso são experiências, se a rede acolhe a experiência como banco comunitário, quem somos nós para dizer que não são, entende? Tem que ser num olhar, num diálogo, que esse conhecimento vai se formando ou vai se consolidando nessa dinâmica de troca de saberes, né, da academia com o saber da experiência, da prática. Né? É assim que a gente trabalha um pouco. E aí a gente está numa pesquisa por aí. Isso que o Jeová falou remete a 2 livros do Jean-Louis Laville que a gente publicou pela Ateliê de Humanidades Editorial. Né? Quando ele chega a articular a questão dessas experiências com uma experiência de emancipação, potencialização, a partir da economia solidária, isso remete ao Fábrica de Emancipação, que a gente publicou. E essa reflexão sobre a própria natureza dessas práticas e também nesse diálogo entre saber e as práticas cotidianas, isso está no Fábrica de Emancipação e também está numa economia para a sociedade, que reflete exatamente sobre essas outras economias, fazendo uma distinção muito, muito bem estabelecida, muito bem feita,
clareadora, eu acho que nenhum outro lugar vai se encontrar, sobre o que é a diferença entre terceiro setor, economia social e economia solidária. Eu acho que do que a gente conversou, que a gente está um pouquinho, aliás, de falar, a gente tem aí uma dimensão, talvez, mais acadêmica, de quais são os princípios que regeriam práticas de financiamento coletivo, comunitário, solidário. Tem essa parte mais acadêmica, mas também tem a curiosidade que a pessoa tem, quando está escutando a gente, de saber exemplos efetivos do que está acontecendo. E, nesse caso, sempre tem uma pulga atrás da orelha dos céticos que vão dizer, no final das contas, essas práticas de moeda social e de financiamentos comunitários, solidários, não seria apenas uma expressão de uma economia informal, de pessoas em situações de pauperização e tal. Então, trazer exemplos que mostrem que não é isso, ainda que envolva essa dimensão em alguns momentos, jamais se reduz a isso, acho que é bem interessante, que há experiências que mostram que esse estereótipo não condiz com a realidade, né? Sim, é verdade. Deixa eu puxar só um comentário sobre a pergunta do Lucas. Então, existem várias formas de financiamento, né? O que você citou como exemplo, o Jová também deu outros exemplos. Enfim, você pode fazer, né? A gente vê direto pessoas fazendo financiamento para inúmeros motivos, né? Inúmeras razões. Até uma ajuda a uma comunidade, até uma ajuda individual para alguém que está em dificuldades, né? Fazendo essa chamada ao financiamento, conversando as pessoas. E também a questão de grandes investidores, né? Fazendo também financiamento em projetos que não se sabe ainda no que serão. Mas dentro do campo das finanças solidárias, o que o Jová traz e que eu ratifico e acrescento é que a forma de gerenciar que dar o tom, né? Então, a questão da emancipação que você traz, André, é o objetivo constante, né? Construído ao longo da experiência. E para isso você tem mecanismos de gestão e princípios que fazem parte do cotidiano da experiência. Então, o processo político que o Jová fala tem a ver com essa chamada à tomada de decisão, a escolhas, né, coletivas. E isso significa risco compartilhado também, né? Então, é muito diferente você ter um movimento de autofinanciamento ou de financiamento de um grupo para um objetivo A ou B, né? A técnica pode ser a mesma. Você tem hoje recursos tecnológicos para isso, enfim, legislações diferentes em cada país, né? Mas você tem ali, dentro do domínio da economia solidária e precisamente das finanças solidárias, princípios de confiança, que eu já falei na minha primeira fala, e também a questão da gestão coletiva, né, democrática, que eu estou trazendo agora, que envolve essa dimensão política e que visa a emancipação, e também a questão da proximidade. Então, quando eu falo um grupo, uma comunidade, um bairro, uma vizinhança, geralmente, né, idealmente falando, as pessoas se conhecem, as pessoas minimamente são próximas, né? Não precisa ser amigo, mas você tem ali uma identidade inclusive, que é construída e às vezes reconstruída ao longo desses processos de gestão democrática, de criação de uma associação. Eu não sei se ficou claro, né? Banco comunitário é uma associação comunitária que faz empréstimos e que usa uma moeda social, né? A outra precisão que eu queria fazer também para quem assiste é que uma moeda, né, criar uma moeda e usar dentro de um grupo, não necessariamente é autofinanciamento, né? Ela pode ser usada apenas para aquele recurso ficar dentro do grupo. Mas os nossos bancos comunitários, que é uma invenção brasileira, a metodologia de atuação deles no território conseguiu unir o financiamento mesmo, empréstimos, ajudos baixíssimos, locais, enfim, usando uma moeda social própria. Ou seja, além de emprestar, eu mantenho a riqueza dentro daquele território. Então, qual é o objetivo final? Desenvolvimento local, desenvolvimento do território e emancipação das pessoas e, consequentemente, do território, né? Então, assim, talvez um pouco
talvez não tão didaticamente, eu acho que eu coloquei aqui vários princípios, né, para se dizer sobre o que são finanças solidárias. Então, são relações de confiança, de proximidade, gestão coletiva, democrática, que levam à emancipação ou pretendem levar à emancipação. E gosto muito quando o Jeová fala tipo ideal, porque a gente sabe que são construções, né? A gente tem experiências, aí falando dos seus exemplos, né, que você pediu, a gente tem experiências que são muito pequenininhas, que, sei lá, uma comunidade quilombola, a gente tem uma muito interessante na Bahia, no Vale do Iguape, né? É uma comunidade quilombola, na verdade são 18 comunidades quilombolas, e uma delas usa a moeda social que pode circular nas 18 comunidades, eles têm um conselho das comunidades, né, dos grupos, eles fazem toda a gestão coletiva daquele território, tem um banco comunitário e usam uma moeda social, chamada Sururu. Por que Sururu? Porque eles produzem, né, o Vale do Iguape é uma região à beira-mar, né, tem uma bacia lá, é a bacia do Vale do Iguape, inclusive. Então, o Sururu é um dos ícones da identidade local. Então, você tem aí um exemplo de banco comunitário pequeno, bem localizado, que tem um impacto bem preciso ali. Ao passo que você tem, por exemplo, uma experiência como a do Banco Palmas, que foi a primeira, né, e criadora da metodologia que o Jeová falou, que já desenvolve projetos em outros lugares do Brasil, né, com nível, inclusive, de tecnologia, de pessoal, de expertise, de visão de futuro que a gente, às vezes, na academia, demora até a alcançar o que eles estão propondo. E aí a gente está agora fazendo uma enquete nacional, uma pesquisa nacional, né, nesse grupo de bancos comunitários, já entrevistamos como estamos fazendo aqui, uma conversa mesmo online, 79 bancos comunitários no Brasil, né? Eu ia comentar que o Banco Sururu me lembrou caldo de sururu, que é bem gostoso, que o pessoal daqui do Sudeste não conhece. É uma delícia. Eu ia puxar a questão da moeda para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque a gente fala de financiamento, fala de bancos, e realmente tudo parece uma realidade tão distante do que, eu diria, a maioria das pessoas convive, né, em termos de bancos e financiamentos, né, e moeda mais ainda, né, porque a gente está acostumado com a ideia de uma moeda única, só que é fato que uma moeda única é uma ficção, né, uma moeda sempre circula com outras moedas. Eu acho que é algo de muito potente, né, na discussão das moedas sociais, que é evocar uma outra dimensão do dinheiro e da troca monetária, que é a sua faculdade como quase uma propriedade das relações, né? A moeda não como um objeto separado da relação de troca, de contraprestação, mas como uma expressão dessa relação mesmo, né? Algo que não é a moeda tesouro, mas é a moeda troca mesmo, a moeda enquanto dádiva, enquanto prestar e contraprestar, enquanto um jeito de firmar relações. Eu queria ouvir vocês falarem um pouco mais então, sobre as moedas. Então, o assunto é extremamente longo, né? Mas só para pincelar muito brevemente, a antropologia é riquíssima sobre tipos, formas, né, que exemplificam e detalham sobremaneira tudo isso que você falou, né, mostrando que a moeda materializa relações, né, e mantém relações. Tem um livro muito importante que fala que ele vai tratar um pouco sobre exemplos de uso de moeda em comunidades antigas, né, na África e em outros lugares do mundo, que se chama La dette de la vie em francês, em português poderíamos traduzir como a dívida da vida. Você paga para continuar devendo. Então você doa, né, para você continuar fazer com que a pessoa, entre aspas, te deva um retorno, mas você não quer que ela jamais te pague aquilo, porque você quer continuar nessa relação, né, de troca sem fim. Então, a antropologia é riquíssima e muito inspirada nisso, né? Fiz minha tese lá em 2010, de 10 a 14, e tentei fazer uma leitura puxando um pouquinho disso para o uso das moedas, no caso brasileiro, dos bancos comunitários e de outros tipos de moeda pelo mundo também, né? A gente fala muito do Brasil, mas a gente tem também aqui
Na França, enfim, em outros países do mundo, a gente tem sistemas de troca que usam moeda. Um exemplo que, né, para a questão dos exemplos são importantes, por exemplo, precisa criar um papel, um nome, ou então uma coisa física? Não, né? A gente sabe que hoje a moeda, basicamente, estão sendo digitalizadas, né? Estão se tornando digitais. Isso também tem acontecido com as moedas sociais. Mas, por exemplo, existem casos de, entre aspas, moedas sociais, que tem esse nome, moedas comunitárias, que trocam o tempo. Então, eu presto um serviço, eu ganho X horas, e depois eu posso pegar essas X horas de serviços que eu prestei e ter serviços prestados para mim. Então, é uma relação de troca sem precisar de ter uma moeda mesmo, né? A moeda é uma instituição, não necessariamente um papel ou um valor físico, né? Então, você tem vários exemplos no mundo que criam seus próprios sistemas, né? Então, enfim, aí eu vou falar bastante do assunto, vou deixar um pouquinho o Jeová complementar, senão eu falo aqui até. Eu já tinha lido um pouco sobre essas experiências do caso argentino, né, do uso das moedas durante um momento da crise ali nos 2000, e logo em seguida eu saí para fazer o mestrado. Eu tinha tomado contato, por acaso, com a experiência do Banco Palmas aqui do Ceará, com num evento que eu fui sobre microcrédito, acho que era microcrédito, não, era microcrédito, não sei se era microfinança. Aí eu fui fazer o doutorado, o mestrado, buscava outro tema, quando Genal, o meu orientador, me apresenta essa possibilidade de estudar o Banco Palmas na discussão de economia solidária. Claro, vamos, né? Oxe, quer entrar no mestrado? Eu quero, tivesse me proposto bater foto dele surfando, eu dizia que topava. Então, nisso eu fui para pesquisar essa experiência e me cai a bênção de, no primeiro ano, primeiro para o segundo ano do doutoramento, eu avaliar o processo de implantação de uma moeda social, de uma moeda local, um circulante local no banco, lá no Conjunto Palmeiras, no bairro onde tinha lá o Banco Palmeiras. E uma das primeiras coisas, dita um pouco na linguagem que aparentemente é popular, né, que vinha de um dos líderes lá, que o processo dessa implantação é para tirar o feitiço do dinheiro, que é em palavras simples, que o Lucas colocou, né? Só, existem outros significados, que a população local ela passou a perceber com a moeda, com esse novo circulante. Mas um elemento que é fundamental ali, ou para qualquer experiência desse tipo, é preciso você ter confiança. Um grande passo é que o banco já existia há pelo menos 5 anos. A experiência de finanças solidárias já existia há pelo menos 5 anos. Mas a associação que estava por trás existia há mais de 25. E ela ajudou a estabelecer e a construir as relações entre as pessoas no bairro, porque, como eles mesmos diziam, e o André teve a oportunidade de ver isso, né? Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras. Está lá no muro, está lá dentro da associação. Então, assim, e foi verdade esse trabalho que eles fizeram. Então, ali já estava estabelecido, mas eles precisavam estender essa relação que havia entre os moradores para um outro grupo, os comerciantes locais, para aqueles que, de certa maneira, estão inseridos, mesmo que não é microeconomia de mercado, vamos dizer assim, ali do bairro. Por que ele não aceitar uma moeda dessa? O que me justifica isso? Então, eles tiveram que criar alternativas para que essa confiança pudesse vir. Se ela não via diretamente, então era criando outros artifícios. Bom, se ele recebe em moeda local, naquela época, na implantação da moeda, em 2003, o comerciante que poder receber, ele vai
pode retirar um financiamento no banco a juros zero. Imagina, começo ali do governo do governo Lula 1, né, 2003, ou seja, juros ainda a gente trabalhava numa perspectiva estratosférica, você comprar um empréstimo numa comunidade a juros zero. Então, você estava criando caminhos para eles se inserirem no sistema e começarem a estabelecer uma outra relação. E também eles perceberem, ao aceitarem as moedas, não mudava receber em real ou receber em moeda local. Salvo que, recebendo em moeda local, eles estavam ajudando a estabelecer, a fortalecer as relações e a fazer com que a riqueza passasse a circular mais no local. Porque quando eu sou um trabalhador naquela comunidade, que a moeda foi introduzida para pagar os trabalhadores que estavam construindo um dos prédios da associação. Se eles recebessem real, a maioria pegava esse dinheiro e gastava fora do bairro. Isso tem dados que mostram. E quando eles tinham a moeda social, que eles receberam uma parte do pagamento deles em moeda local, eles tinham gastado dentro da comunidade, que só recebia lá. Então, isso é para estimular. Depois disso, isso aconteceu na comunidade e a comunidade embarcou. E chegou uma época que o nível de circulação da moeda é extremamente elevado e o consumo local maior, né, maior ainda. E é por isso que se diz claramente, há uma lógica equivocada. Não são comunidades pobres, são comunidades que foram empobrecidas, na verdade. Mas também eles que não são bobo nem nada, fizeram estudos para mostrar, olha, o nível de consumo que se tem dentro da comunidade. Porque essa comunidade consome. Ela consome pão, ela consome vassoura, ela consome... as pessoas vão nos bares. Então, tem aqui uma circulação. Então, vamos nos aproveitar disso, entendeu? Eu acho que isso é um aspecto interessante e para perceber que vem com relação de confiança e que elas também se constroem e que isso acaba ajudando com que a moeda possa circular mais e isso vai repercutir, por um lado, na ampliação da riqueza monetária circulante no local, com repercussões no desenvolvimento da comunidade e numa comunidade mais feliz, que é importante destacar isso, entendeu? Também. Então, tem todo um circuito virtuoso aí, que é muito diferente. Por isso que eu digo, falei lá no princípio, para encerrar aqui também, quando eu falei, não estou fazendo nenhuma crítica ao crédito amigo, acho que ele cumpre o seu papel, tá certo? Mas, está falando de um microcrédito, também estamos falando. Muitas vezes usando de aval solidário outro tipo de práticas para concessão do empréstimo. Sim, mas a questão aí, quando a gente fala das finanças solidárias, quando a gente fala com experiências como essa de moeda social de banco comunitário, ela é um enraizamento no local, é a preocupação efetiva de desenvolver, de fazer com que o local consiga ter uma melhoria do ponto de vista econômico, político e político, ao pensar a emancipação dos indivíduos, tá certo? Então, o engajamento deles, de lutar pelo seu direito, a participação mais efetiva deles nas decisões da comunidade. Então, é todo um outro trabalho que vai além, tá? E que, lamentavelmente, alguns políticos não investem, privilegiam essas experiências, como eu disse, nada contra, é importante que elas existam, elas têm esse sentido. Mas tem outros políticos que enxergam nas experiências de bancos comunitários algo bem positivo para o desenvolvimento da dinâmica local. Muitos deles, no Nordeste,
E no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem sido um estado símbolo para isso, Alagoas também, através de leis municipais, tem, em alguns casos, instituídos bancos comunitários, outros diretamente a moeda local, sem necessariamente um banco comunitário, para tentar casar as duas coisas, poder fazer tudo isso com o suporte, com o apoio de uma política pública, né? Que esse é o novo passo que tem sido dado, política pública municipal, né? No nível mínimo da esfera que a gente conhece hoje. Aí eu queria complementar, aproveitar a fala de Jeová falando, eu me lembrei de duas coisas que eu acho que você comentou, Lucas, e eu acho que eu não fui claro, me passei, sobre essa questão da economia popular, né? O que ele comentou agora no final, se é apenas para e em comunidades empobrecidas, se é economia popular, se não. É popular, porque é do povo, né? São as comunidades que, no caso da economia, finanças solidárias, que se organizam. Muito bem-vindos, geralmente são os agentes externos que apoiam, que têm expertise para ajudar nesse processo, mas uma diferença é que não são experiências que pipocam ali ou ali sem conexão, né? Jeová falou o nome rede várias vezes, então eles se constituem numa rede, eles se organizam em forma de rede, né, por opção de rede. As prefeituras tentam fazer algo, né, inspirados nisso, ou inclusive orientados pelo Banco Palmas e outras experiências de bancos comunitários. Então, você tem aí um movimento articulado dentro do campo da economia solidária. A economia solidária é uma coisa muito mais ampla e as finanças solidárias estão dentro desse campo. Então, inclusive, tem textos, né, que mostram um pouco essa diferença, apesar de ter uma origem semelhante, até um contexto muito parecido, você tem uma coisa vai se instituindo, inclusive, a gente tem essa pesquisa que eu citei algumas vezes assim aqui, só sem entrar no quesito, a gente está estudando os bancos comunitários com o uso de moeda social a partir do olhar do potencial deles como instrumento de políticas públicas, porque uma comunidade cria essa metodologia, né, que é estudada, aperfeiçoada e adequada a diferentes contextos por organizações da sociedade civil, as incubadoras nas universidades, organizações da sociedade civil que trabalham essa metodologia, que ajudam a implementar outros bancos comunitários em outras localidades pelo Brasil inteiro, tanto é que a gente tem hoje vários, né? Como eu falei, a gente conseguiu entrevistar mesmo durante 1h e meia, 79, né? Então, é uma coisa mais instituída, né? Um movimento mais articulado, com todos os problemas de pandemia, de dificuldade de acesso a recursos que existem. Mas, querendo ou não, é um movimento que se identifica, existe uma rede de bancos comunitários, né? E aí, eu não vou começar agora, viu, a conversa no ateliê, mas eu vou retomar a primeira pergunta, que existem formas de financiamento? Imagina. Aí, se a gente para pensar só na moeda, a gente está falando de banco comunitário, finanças solidárias, moeda social, trocas, mas e a Bitcoin? Né? Será que alguém que está assistindo vai se perguntar? Ora, eu acho que os dois casos, eles mostram uma coisa, grupos são capazes de criar seus próprios mecanismos de circulação de recurso. As bitcoins, né, que são as mais famosas, hoje, pelo que eu li, os últimos dados, tem mais de 10 mil criptomoedas, né, pelo mundo afora. Elas foram criadas com o propósito de descentralizar essa coisa do dinheiro, né? Tirar do poder dos bancos essa coisa dos bancos centrais, essa coisa da criação do dinheiro e das finanças. Tomou outro rumo, aí seria um outro bate-papo, tomou um rumo especulativo, enfim, tem discussões, inclusive, até sobre o uso de energia, dos megas computadores que acabaram sendo criados para poder fazer essa coisa da mineração, enfim, um assunto separado. Mas veja que é uma coisa que foi criada para circular dentro de um grupo. No caso desse grupo é o mundo, né? Ficou o mundo.
Mas a gente está falando de uma lógica ali de também tentar criar mecanismos de fazer a riqueza circular. Agora, os princípios, né, são aqueles que já comentamos aqui. Então, essa é a grande diferença, né, entre esses milhares de casos. E aí, só para não deixar as pessoas muito curiosas, nós temos hoje casos de moedas comunitárias, moedas locais, sociais, também se inserindo nesse mundo tecnológico, tentando manter os mesmos princípios, mas usando tecnologia digital para fazer os recursos circularem de uma forma mais rápida, né, e até mais transparente, porque as operações são registradas nessas redes, né? Então, só para dizer que o universo é bastante rico, complexo e está mudando muito, assim, dos últimos anos para cá, tendo moedas sociais que estão já pensando em se transformar, usar a tecnologia da criptomoeda. Claro que são aquelas experiências que têm condições de fazer isso, porque isso tem um custo, né? São necessários uma equipe, experts, enfim, tem discussões sobre tecnologia que são de um domínio mais tecnológico, mas a gente tem, sim, potencial de autofinanciamento bastante considerável por aí. Eu acho que a gente tem que terminar, mas só um comentário assim que me veio à mente, essa questão da criptomoeda, a forma como elas funcionam, ela tende a ser uma exacerbação do princípio da desterritorialização da moeda, inclusive desnacionalização, basicamente. Enquanto que as moedas solidárias, elas já são no processo de territorialização. Ainda que a ferramenta de criptomoeda, como você disse, pode ser utilizada para transações que têm características de moeda comunitária, né? Isso é que está sendo discutido, manter os princípios de unidade dentro de um grupo, usando a tecnologia. Né? Mas é uma discussão extremamente nova, assim. Você tem pouquíssimos casos. Tem 2 aqui na França que eu estou tentando ver mais ou menos como é que funciona, mas eu nem posso nem citar muito porque eu ainda estou realmente engatinhando aí nessa descoberta. Mas é uma coisa que tem sido dita, né? Ao menos a digitalização está na mente da maioria das experiências. Né? A questão do papel ela está ficando realmente obsoleta. Embora na nossa pesquisa nós encontramos alguns casos que se recusam a usar a tecnologia via celular ou via digitalização, né? Preferem e acham que o papel é um passo importante e que só depois dessa confiança construída é que se pode, que seria interessante de repente fazer uma mudança aí para o uso de uma plataforma, né? Que na verdade é o caso que aconteceu no Banco Palmas, né? Que hoje eles usam a plataforma, é dinheiro, várias outras comunidades usam, mas eles foram um dos pioneiros nisso, né? Eles criaram e administram a plataforma, mas depois de anos que eles usaram as moedas em papel, né? As palmas, quando o Jeová estava lá pesquisando, né? Então, veja, são 20 anos depois, né? Já foi 2002 que eles instituíram, então 20 anos depois, o volume de palmas que circulava no território foi estudado por várias pessoas, inclusive por mim, por Jeová, por outros, inclusive pesquisadores estrangeiros. Ele foi aumentando, até que chegou um momento que estabilizou, até que chegou um momento que começou a cair. Mas o que interessante foi que, mesmo caindo o uso, as pessoas tinham muito orgulho de ter a moeda. Então, as pesquisas mostraram que, apesar do desuso do papelzinho no dia a dia, ela era muito, começou a fazer parte da identidade do território. Então, mudar para uma tecnologia mais que facilita, né? Porque hoje as pessoas têm celular e tal, foi um passo mais seguro dado pelo Conjunto Palmeiras, né? Então, só para dar um exemplo aí de como isso foi tranquilo no caso deles. Nossa pesquisa tem mostrado que algumas experiências já têm nascido dentro de plataformas digitais. Né? Aí é outro tipo também de sensibilização da comunidade, para usar a plataforma, tem questão de internet, enfim, mas as experiências são capazes de construírem seus mecanismos. 3 coisinhas. A primeira, disso que a Ariadne colocou desse caso, né, de que elas começaram a entrar em desuso, diminuir a circulação. Mas lembrando que eu falei logo lá atrás, ainda
quando elas são introduzidas, uma parte do trabalho político foi cumprido. O outro, econômico, também. Por quê? Porque a retirada das moedas de circulação, elas deixando de ser usadas pelas pessoas, não implicou a redução do consumo no local. Com o uso do real, manteve-se o consumo no local, não se voltou a uma curva como havia antes, uma vez que tinha o real, a moeda real, o consumo passou a ser direcionado para fora. Claro que existem outros elementos de contexto, que são, né, da dinâmica econômica do país, que levou a isso, mas, enfim. A segunda coisa é que, nessa perspectiva de estudar, de compreender um pouco mais que a gente tem que avançar nos estudos das moedas digitais, com outras alternativas que existem no âmbito das plataformas coletivas, como aquelas que o Lucas falou na introdução, plataformas cooperativas que existem hoje. Eu, Ariadne, um colega francês, o Philippe Henault, produzimos um artigo que a gente procura fazer uma aliança do debate teórico, do contramovimento da economia. Você tem a economia de mercado, você tem o mercado que pode se aproveitar das fintechs, das plataformas digitais cooperativas para se promover, mas como isso pode ser efetivamente capturado pelo contramovimento da economia, como uma economia não mercantil, ela pode se aproveitar disso, né? Como é que as novas formas de ação coletiva no contramovimento da economia se dão? O potencial da articulação entre o cooperativismo de plataforma e as moedas digitais, as moedas sociais. Então, tem um artigo que saiu na revista Outra Economia. Um artigo está em espanhol, a revista é da rede, né, latino-americana, dos investigadores em economia social e solidária, que saiu, está disponível. Aí é só entrar no site, no sítio da revista Outra mesmo assim, Outra Economia. E finalmente, revista outraeconomia.org, o endereço. E, finalmente, para finalizar a minha fala, e já agradecendo também, né, pela oportunidade, dizer que tem um outro debate que corre em paralelo, que a Ariadne e eu também temos investigado já desde um tempo, que é o aspecto da utilidade social. Um dia, estavam querendo ampliar a rede de bancos comunitários em determinado estado da federação. Aí uma organização não governamental resolveu procurar um financiador, porque havia dinheiro que podia aportar o recurso no fundo de crédito, mas que as experiências que fossem emprestar o recurso funcionavam como banco comunitário. Aí ela resolveu fazer um estudo, o banco, a ONG com o banco, que ia aportar o fundo, o banco tradicional. Aí eles fizeram os estudos e chegaram com o resultado assim: nós não vamos botar o nosso dinheiro lá não, porque essa história de bancos comunitários não são viáveis economicamente. Bingo. Excelente. Bom, se tivesse me perguntado, eu tinha dito isso sem eles gastar dinheiro para fazer o estudo. Eu brinco sempre assim. Por quê? Porque a essência da prova aí não é se eles são ou não viáveis economicamente, até porque tem experiências que são viáveis economicamente, mas a essencialidade de ver uma experiência de finanças solidárias é se elas são úteis socialmente. Qual é a utilidade social? E a utilidade social, ela é investigada em dimensões econômica, cultural, política, social. Vai além de entender isso. É por isso que nós resolvemos pesquisar e estabelecer uma outra matriz de investigação e de avaliação, tá certo? Que é uma matriz que avalia essas experiências a partir da sua utilidade social. Não estou dizendo que a outra matriz convencional não seja válida, mas ela dá um olhar apenas. E é preciso enxergar essas experiências numa
amplitude maior, multidimensional. E aí a gente tem também textos que tratam disso, da avaliação da utilidade social, das experiências de finanças solidárias, e nós planejamos aí, quem sabe, num breve, a gente não tem um livro aí pela Ateliê de Humanidades tratando disso aí. Estamos estudando isso, né, André? Isso é a profecia de Jeová. É isso aí. Muito bom, muito bom. É bom que também os ouvintes já saiam aí com material para procurar, para quem quer conhecer mais o assunto, conhecer mais as pesquisas da Ariadne e do Jeová, e essas iniciativas que estão acontecendo também lá pelo ateliê. André já mencionou, mas não custa repetir, os livros A Fábrica da Emancipação, do Laville, que está lá também disponível no ateliê, Políticas da Dádiva, do Paulo Henrique Martins. Qual mais, André? Diga aí. Uma Economia para a Sociedade, Fábrica de Emancipação do Laville e o Solidariedade e Organização, Pensar uma Outra Gestão, do Genalto, do grande Genalto, do GEL. Uma lista de leitura para vocês. Bem, eu queria agradecer muito a presença de vocês e o tempo de vocês, Jeová, Ariadne, muito, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se vocês tiverem algum recado para deixar antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Gente, eu queria só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade, agradecer essa conversa, o formato dessa conversa, que me agradou muito, coisa mais tranquila e informal, né? Agradecer não só ao André e ao Lucas, mas também ao Jeová, que é um parceiro de publicação, de congresso, de discussão, de concordâncias e discordâncias, né? Mas de construção, principalmente, né? A gente sempre está construindo coisas juntos e foi muito bom estar aqui com vocês e me coloco à disposição, né? Para falar mais sobre moeda, utilidade, outros assuntos relacionados, compartilhar mais com vocês. Acompanho o trabalho do ateliê, né? E aproveito para parabenizá-lo. Tá certo, muito obrigado, gente. Pela oportunidade também. Obrigado, Jeová. Obrigado, Ariadne. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.